da situação interna de Israel ficar cada dia mais tensa, o cenário internacional tampouco ajuda o país. Arábia Saudita e Irã normalizaram as relações e frustraram os planos de Benjamin Netanyahu de expandir os acordos de Abraão. Eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol. E também queria te contar, antes da gente começar, que o relacionamento com outros países próximos, como a Jordânia, também tem piorado. E eu sou Amanda Natsira, sou estudante de psicanálise e de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense. Esse é o Eu Com Isso podcast do Instituto Brasil-Israel, para falar sobre esse xadrez e o Oriente Médio, e como Israel fica nesse cenário também. O nosso convidado hoje já esteve aqui com a gente e volta aqui para o nosso prazer, é o Igor Sabino. Ele é doutor em ciência política, professor de relações internacionais do IBMEC Belo Horizonte, é fellow também do Philos Project e professor no Stand With Us. Muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, que bom que deu certo. E é isso, vamos começar nosso papo. Eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria muito grande voltar aqui com Eu Com Isso. Vamos lá. Igor, eu queria que você começasse falando um pouco da sua primeira impressão, né? Quando saiu essa notícia do acordo entre a Arábia Saudita e Irã. Te pegou de surpresa? É algo que, de acordo com as suas análises, você já esperava? Como que você recebeu? Bom, eu confesso que foi uma grande surpresa. Eu acredito muito no potencial dos acordos de Abraão, era daqueles que imaginavam que o Oriente Médio estava entrando aí numa nova era, principalmente os países árabes se unindo a Israel para contrapor o Irã. Então, principalmente depois de ver o Irã enfraquecido, né, tem se enfraquecido recentemente por conta dessas crises internas que ele tem passado, as negociações com os Estados Unidos para um novo acordo estão pausadas. Então, eu achava que esse era um momento propício para que a Arábia Saudita anunciasse de vez que ia manter relações com Israel, né? Entrar aí nos acordos de Abraão, principalmente depois que tantos países árabes entraram. A gente viu aí a força econômica, comercial desses países, nesses acordos, e como que a Arábia Saudita está com a visão aí 2030, de tornar o país mais aberto para o turismo e para a economia. Então, foi um choque assim, de início, e principalmente ver isso mediado pela China. Eu já havia rusgas em relação aí da Arábia Saudita com os Estados Unidos, principalmente no governo Biden, mas eu não imaginava que isso fosse acontecer. Então, foi um grande choque a princípio, e depois é que eu fui tentando entender o que levou isso a acontecer e quais as consequências a longo prazo. E alguma conclusão até aqui, nesse tempo que você teve para pensar? Porque a gente sabe que as relações internacionais seguem muito aquela máxima de o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E era assim que operava a lógica. Então, Israel, inimigo do Irã, Arábia Saudita, inimigo do Irã, tinha uma expectativa de que eles pudessem se aliar, né? Até a pergunta que eu ia fazer é isso: como isso afeta Israel? E você entende que isso frustra Benjamin Netanyahu, que pretendia estender as relações entre Israel e Arábia Saudita dentro do contexto dos acordos de Abraão? Para quem não sabe o que são os acordos de Abraão, a gente tem alguns episódios sobre o assunto. O mais recente é com a Karina Calandrin e com o Henrique Zimmermann. Depois vocês podem ouvir para se aprofundar um pouco mais. Mas então, feita essa pergunta também, se você entendeu o motivo dessa movimentação, a live que a Karina fez com o Henrique Zimmermann depois, recentemente no nosso canal do YouTube, ele falou muito que foi por causa de uma frustração em relação à postura dos Estados Unidos. Você concorda? Sim, então eu acredito que tem muito mais a ver com os Estados Unidos. Eu acho que isso é um recado para os Estados Unidos muito mais do que para Israel. Eu vejo algumas pessoas assim, esses acordos, o que está acontecendo dentro de Israel, a sociedade civil que está protestando, então a democracia israelense está ameaçada e por isso que esses países árabes não querem chegar perto de Israel, mas isso não é algo que está aí no radar na análise da Arábia Saudita. A gente está falando de um governo que é uma autocracia, né? Uma monarquia que executa oponentes, enfim. Então, não há essa preocupação com direitos humanos, essa preocupação com a democracia israelense. Eu acredito que isso foi uma mensagem para os Estados Unidos, né? Porque, como eu falei, o Biden ele vem causando aí algumas rusgas na relação com a Arábia Saudita. Existe uma pressão muito grande do Partido Democrata para que os Estados Unidos ele tenham uma postura mais dura em relação à Arábia Saudita nas questões de direitos humanos. Então, a gente viu que o Biden ele já chega no poder com a ideia de querer voltar para os acordos nucleares com o Irã. Era algo que o Netanyahu, quer dizer, que o Obama ele já tinha feito. O Netanyahu era contra. E a gente vê aí, tanto na biografia do Obama quanto na biografia do Netanyahu, as versões de cada um para essa questão. O Netanyahu fala que o Obama ele era muito ingênuo. Então, ele era até bem intencionado, mas era ingênuo, por isso que ele queria fazer os acordos com
com o Irã, o Trump ele sai de desacordo, o Biden tenta voltar. Só que ele não consegue voltar por conta das exigências que o Irã estava fazendo. Então, isso aí, essa aproximação do Biden, essa insistência em querer voltar para os acordos, isso gera um alerta aí, não só para a Arábia Saudita, mas também para os Emirados Árabes, para os países do Golfo, de que os Estados Unidos não é mais aquele aliado tão confiável. Só que, ao mesmo tempo, eu não acho que a Arábia Saudita ela confia na China para substituir os Estados Unidos em questão de segurança. Então, ela recorre à China para fazer essa mediação, para dizer para os Estados Unidos, olha, se você não nos ajudar, a gente tem aqui a China. E o interesse da China é ficar bom com o Irã e com a Arábia Saudita, porque tem acordos com os dois países. Então, não interessa para a China ter esse conflito na região. Os boatos é de que a Arábia Saudita pediu capacidade nuclear aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos negou. Isso aí também não era do interesse de Israel. Mas eu acho que tem uma outra lógica aí que beneficia Israel. A minha aposta, e o tempo é que dirá se eu estou certo ou não. Mas eu acredito que, ao longo da história da Arábia Saudita com o Irã, a gente já viu momentos de detente, em que eles tentaram se acertar, né? Porque, para quem não entende a situação, é praticamente uma guerra fria no Oriente Médio, Irã e Arábia Saudita querendo exercer influência na região. O Irã, para quem não sabe, é um país persa, não é um país árabe, é um país xiita. A Arábia Saudita é árabe e é sunita, e eles têm visões aí supremacistas, por assim dizer, do Islã, e qual que deve prevalecer na região. Então, eles estão com relações cortadas desde 2016, quando a Arábia Saudita executou um clérigo xiita, e o Irã protestou, e houve também aí um bombardeio a uma usina de petróleo na Arábia Saudita, que acredita ter sido o Irã. Mas o grande conflito maior deles é no Iêmen, porque no Iêmen, tanto no Iêmen quanto na Síria, eles apoiam aí milícias contrárias, né, uma guerra de procuração. Então, eu acredito, e alguns outros analistas também, que a Arábia Saudita quis manter um pouco, restabelecer as relações com o Irã, para acalmar os ânimos, para que isso facilite mais na frente anunciar as relações com Israel. Porque quando a gente para pensar, a Arábia Saudita já mantém relações com Israel já há muito tempo. Não são relações oficiais, mas relações de cooperação, por debaixo dos panos, isso já acontece. Né? A gente vê, inclusive, aí aviões israelenses passando pelo espaço aéreo saudita, sem ser interceptado, nada do tipo. Há rumores de visitas secretas de gente do Mossad, de membros de segurança de Israel em Riad e vice-versa. Mas anunciar que está entrando nos acordos de Abraão com o simples objetivo de contrapor o Irã, isso geraria uma reação muito adversa do Irã contra a Arábia Saudita. Então, talvez a Arábia Saudita queira acalmar as coisas para depois anunciar aí essa volta de um acordo com Israel. E eu acho que também pensando no futuro dos Estados Unidos, né, porque a gente vai ter eleições ano que vem. Então, está muito incerto. Será que o Biden vai concorrer? Será que os democratas vão permanecer no poder? Será que não? Os republicanos vão votar? Como vai ser? Sim, aproveitando que você já falou um pouco, né, sobre como que ficam os acordos de Abraão, né, no meio dessa bagunça, dessa história, né? Queria que você também aprofundasse um pouco mais falando sobre o caos social, né, que está em Israel também, por causa da reforma judicial. Muitos protestos, inclusive, aconteceram esse fim de semana, né? Muitas manifestações pela democracia. O governo tem conseguido olhar para essas relações exteriores dentro desse contexto político, ou isso realmente tem ficado em segundo plano, ou até terceiro plano? Como está essa relação? Na verdade, isso tem entrado, assim, o que está acontecendo em Israel está tendo consequências, eu acho que para praticamente todos os aspectos da vida do país, né? Tanto no aspecto social, quanto político interno, mais na economia e também nas relações internacionais. Então, eu acho que a grande questão os países árabes, eles gostavam do Netanyahu, porque eles viam Netanyahu, essa figura, né, o strongman, o homem forte que vai lá e toma as medidas de segurança que são necessárias. Então, eles viam no Netanyahu um elemento de estabilidade, que ele era estável internamente. E agora, né, o Netanyahu, com essa coalizão que ele fez, que ele teve que trazer um lado mais extremista da sociedade israelense para estar no poder, isso é o que dificulta muito para o Netanyahu ter governabilidade e passar confiança para esses parceiros externos. Porque a gente tem ministros que falam contra os árabes, então já teve uma crise aí recente com a Jordânia, por conta do ministro lá, se não me engano, da Finança, que falou que o Israel de verdade, o Israel da Bíblia, inclui inclusive o rei da Jordânia. Então a Jordânia chamou
o ministro, o embaixador para consulta, alguém também do governo Netanyahu, não lembro quem, fez um comentário dizendo que odiava ir para Dubai. Então, o Isaac, que é o presidente, o Isaac Herzog, ele teve que ir para o Twitter para dizer que o ministro das Relações Exteriores de Israel também, dizer que amava os Emirados, só que aí a gente já teve notícia de que os Emirados foram instruídos a não fazer tantas demonstrações públicas, né, de apoio a Israel. A gente teve um incidente também de Hawara, né, que a vila lá palestina que foi atacada por israelenses e os Emirados mandaram dinheiro para reconstruir. Então tá meio complicado. Hoje de manhã, né, no momento que a gente está gravando isso, no Twitter está cheio de fotos aí, tanto do ministro das Relações Exteriores de Israel, quanto na conta do embaixador dos Emirados para Israel, mostrando aí que um acordo econômico foi feito, assinado hoje entre os dois países na questão econômica. Então, tem esse aspecto aí que está estremecido, mas que a gente nota que é como se o Netanyahu estivesse tentando que apagar fogo do próprio, que o próprio governo dele está criando. Então, ele está tendo esse trabalho duplo. Teve também um escândalo que eu acho que é algo interessante a gente mencionar nas relações internacionais de Israel, que é uma lei que os ultra-ortodoxos, né, do Partido lá da Torá, da Torá, eles tentaram passar, que seria para proibir o proselitismo religioso em Israel, né, principalmente a ação de missionários evangélicos. E isso gerou aí um grande problema para o Netanyahu, porque um dos principais aliados do Netanyahu fora são os evangélicos americanos. Então, a gente vê que ano passado, quando o Netanyahu ele lança a biografia dele, quando ele estava voltando para o poder, ele passou meses sem dar entrevistas em hebraico, né, para a mídia israelense, mas ele deu várias entrevistas em inglês. E eu acho que, com exceção da Beri Weiss, que é jornalista judia, todas as outras foram para pastores e líderes evangélicos. Então, ele faz muitas menções ao papel dos evangélicos no livro dele, no apoio a Israel. Isso vai totalmente contra o que os evangélicos defendem. Então, teve uma pressão dessas lideranças sionistas evangélicas nos Estados Unidos a essa proposta de lei, e o Netanyahu ele foi imediatamente para o Twitter, assim, menos de 24 horas, falando em inglês e em hebraico que essa lei não ia passar, que Israel era um país amigo dos cristãos. Então, essa situação que o Netanyahu se colocou e colocou Israel está afetando aí as relações internacionais também, não só com os países árabes, mas até mesmo com os Estados Unidos, né, e com aliados fortes de Israel, né, apoiadores fortes do governo dele. Daqui a pouquinho a gente vai entrar mais nessa questão dos Estados Unidos, porque não tem como não pensar sobre isso, né? Impossível não pensar sobre essa relação que hoje parece muito enfraquecida. Mas essa é a próxima pergunta antes. Como você falou, a gente está gravando, hoje que a gente está gravando, para o ouvinte se situar, hoje é dia 27 de março, o dia que a gente está gravando. Infelizmente, é o mais atual que a gente consegue ser, mas é um dia de greve geral em Israel, está tudo parado, um caos social absurdo. Eu queria também te ouvir, Igor, sobre como esse momento político israelense tão instável está sendo ou pode ser aproveitado pelos inimigos de Israel, porque isso também não deixa de ser xadrez do Oriente Médio, né? O Irã ali, espiando, dando uma olhada, falando, Netanyahu não está bem. Israel não está bem, é agora. É agora o quê, né? Não sei, estou te perguntando. Como eles podem aproveitar isso? Já estão aproveitando de certa forma? Quais os perigos que você falou, né? Netanyahu não para de se comprometer. Quais os perigos ele mesmo está gerando para Israel? Eu acho que a grande questão que a gente tem visto, que coloca realmente a segurança de Israel em jogo, é a questão do exército, né? Porque a gente vê que sempre teve um elemento, né, que foi muito importante para a unidade da sociedade israelense, é o fato de que todo mundo serve no exército e tem essa coisa, né, cultura militar. E agora a gente tem visto uma resistência do próprio exército de se negar a cumprir ordens de Netanyahu, né? Então a gente está vendo aí manifestações de generais, a gente viu o próprio ministro da Defesa do Netanyahu, ele pediu demissão nessa madrugada, né, enquanto a gente, nesse que está gravando, pediu demissão porque é contra essas medidas aí, dessa proposta que ele está fazendo de uma reforma do judiciário. Então, vários paraquedistas também, se não me engano, entraram em greve. Então, eu acho que isso pode gerar um momento, talvez eu esteja exagerando, mas eu penso muito no que foi a guerra do Yom Kippur, né, em 73, que estava Israel, a sociedade estava em baixa guarda, né, que foi a grande crise da Golda Meir, porque muitos reservistas estavam em casa, eles achavam que estava tranquilo, e foi quando teve o ataque. É óbvio que o cenário internacional mudou completamente o contexto, Israel não tem mais aquela ameaça de inimigos assim tão diretos nas suas fronteiras, como tem o Egito, né, Jordânia, enfim, outros atores, mas eu acho que isso é um momento que enfraquece realmente esse mito
que se criou nos países árabes, de que Israel ele é invencível, de que ele está sempre perto, sempre atento para responder. Então, eu acho que se essa crise ela se prolongar por mais tempo, pode gerar essa situação. Mas, fora isso, eu noto também que tem uma tentativa, principalmente do Irã, de querer mostrar que, assim, que Israel não é tão democrático assim, né, já que isso faz parte do soft power israelense, né, de se manter como dizer que é a única democracia do Oriente Médio. Então, isso enfraquece, né, essa ideia, por um lado. Mas, por outro lado, eu acho que é o contrário, né? Se você vê a maneira como a sociedade israelense está reagindo e o fato de não ter violência, não ter repressão, pelo menos agora, espero que isso continue, né, que não desencadeie, não tenha violência nos protestos, mas isso mostra que existe uma sociedade civil organizada e que pode ir para as ruas protestar. Então, não sei bem como é que isso vai ser explorado aí pelo governo, né, principalmente pela diplomacia israelense. Posso aproveitar antes da próxima pergunta? Queria saber como você entende essa afirmação de que Israel é a única democracia do Oriente Médio. Não é tão unânime, né? Até pela Sim. questão da ocupação palestina. Então, eu acho que é interessante falar sobre isso, porque isso tem sido muito repetido, mas eu entendo de onde vem, mas eu acho que é importante colocar essa afirmação no devido lugar dela. Então, eu queria te ouvir. Então, eu acredito sim que Israel é uma democracia e que acaba sendo a única democracia do Oriente Médio, quando a gente considera, né, o que está acontecendo na Turquia. Não dá mais para dizer que a Turquia ela é realmente uma democracia. Eu acho que Israel pode não ser considerada uma democracia liberal. Eu acho que essa ideia de ser... quando a gente fala de democracia no Ocidente, a gente pensa muito isso, a democracia liberal. Talvez ela não seja tão liberal quanto outras democracias. Eu acho que a questão dos territórios aí, né, ocupados, disputados, tem essa afirmativa. Eu acho que a situação que acontece nos territórios não serve para dizer que Israel é um apartheid, por exemplo, como muita gente afirma. Porque a gente para ver, os palestinos, eles lutam pelo seu direito de autodeterminação. Então, existe uma autoridade palestina que os representa, eles estão brigando ali para ter um Estado, embora tenha toda a questão dos assentamentos, que dificulta, né, os acordos de Oslo, que faz com que parte lá seja controlada por Israel, governada por Israel, mas eu acho que ainda existe ali dois povos, eu acho que são duas nações, dois países, um país que está estabelecido e outro que ele está tentando ainda ser criado. Então, do mesmo jeito que os palestinos, né, que estão lá na Cisjordânia, que estão na faixa de Gaza, eles não votam nas eleições de Israel, os israelenses eles não votam nas eleições que acontecem na autoridade palestina, que na verdade só aconteceu uma, né, depois não teve mais, porque está aí o Abbas no poder durante todo esse tempo. Então, eu entendo que o que a gente tem em Israel é uma democracia, porque dentro você tem partidos árabes, você tem, inclusive, né, o governo antes do Netanyahu tinha um partido islamista árabe, um partido que seria banido em outros países árabes, né, como o Egito. A Irmandade Muçulmana foi banida, mas Israel não, ele estava ocupando espaço no governo. Então, eu acho que existe democracia israelense, mas é uma democracia que tem lidando aí com esse problema dos territórios disputados, né, ocupados. Alguns dizem que ocupado tem essa discussão aí do direito internacional. Eu acho que isso, ao longo prazo, né, essa situação ela se mantém, né, o dilema de 67, como diz o Michael Bildman lá, é que pode gerar um problema. Eu acho que se Israel anexar esses territórios, como Israel anexou as colinas de Golã, aí sim que Israel pode deixar de ser uma democracia, né? O grande dilema que Israel enfrenta, se manter judaico ou manter democrático. Mas eu acho que, por enquanto, Israel ainda é uma democracia, e a única do Oriente Médio. Beleza. Realmente sempre uma questão que ronda, né? Sim. E voltando, né, à questão, né, como a Anitta já tinha antecipado aí, vamos falar dos Estados Unidos, então. O Joe Biden, que é o presidente norte-americano, não parece estar muito feliz com o Netanyahu, né? Queria que você... Qual que é a sua análise, né? Como que você está vendo essa relação? Então, isso é algo que já vem, acho, desde as eleições, né, dos Estados Unidos, quando o Biden ganhou. A relação do Netanyahu com os Estados Unidos é complicada desde a época do Obama, né? Eles não tinham boas relações pessoais. Isso sempre ficou muito claro, né? Muito notório desde quando o Netanyahu ele fez um discurso lá no Senado, no Congresso americano, criticando uma postura lá do Obama em relação ao acordo nuclear com o Irã. Então isso criou já um atrito entre o Israel, principalmente entre o Netanyahu e uma ala do Partido Democrata lá. A gente tem uma ala do Partido Democrata que ela tende a ser mais anti-Israel, que defende que o apoio militar a Israel seja condicionado às realizações de Israel, mas ainda Israel é uma questão
bipartidária dos Estados Unidos, só que ganhou muita força com o Partido Republicano. Então, a gente vê o Trump, ele vai na contramão, embora ele tenha aí tido vários escândalos de antissemitismo, de ter saído aí com negacionista do Holocausto e tudo mais, mas, inegavelmente, ele foi o presidente mais pró-Israel dos Estados Unidos, assim, não dá para negar. E aí, quando o Biden ele vem, tem aquela coisa, ele deixa claro que ele era um amigo pessoal do Netanyahu já conhecia Netanyahu há muito tempo. Quando ele faz a primeira visita a Israel, Netanyahu, ele não estava mais no poder, mas ele se encontrou com Netanyahu, cumprimentou Netanyahu. Então, há esse esforço, tanto no governo Biden, como eu noto já vi também no governo Obama, de querer deixar claro que a aliança que os Estados Unidos têm com Israel é uma aliança que ela é muito mais cultural, né? Até a ideia de como os Estados Unidos se enxerga, como esse Israel também da Terra Prometida, que tem para ser uma luz para o mundo, democracia e tudo. Então, essa aliança dos Estados Unidos com Israel é uma coisa que ela vai além simplesmente da política. Então, eu noto que o Biden, ele tenta preservar isso, assim como o Obama tentava, né? O discurso clássico do Obama no CAI de 2009, ele falou que era comprometido com a solução dos Estados, mas a aliança de Israel com os Estados Unidos era inquebrável. Só que ele tenta se aproveitar disso para internamente fazer pressão. Então, a gente já viu aí claramente que o Antony Blinken, que é o secretário de Estado, que por sinal também é judeu, ele já se manifestou aí preocupação em relação ao que tem acontecido com a democracia israelense, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que, mesmo fazendo essa crítica ao Netanyahu, fazendo essa crítica, essa pressão interna, a gente observa que o Biden ele continua lutando para manter esse status de que Israel é um parceiro privilegiado. Então, recentemente, ele fez, os Estados Unidos fez toda uma manobra para que o Conselho de Segurança não aprovasse mais uma resolução contra Israel, né, conseguiu acalmar os palestinos para que eles não levassem mais uma resolução contra Israel para a ONU, né? Inclusive, eu até acredito que aquela declaração que o governo brasileiro lançou juntamente com outros países aqui da América Latina faz parte desse esforço da diplomacia americana para que houvesse uma certa condenação a Israel, mas não tão dura, não tão forte. Mas aí vamos ver o que é que vai acontecer assim no futuro, né? Eu acho que os Estados Unidos não vai chegar a criticar Israel publicamente, de maneira muito enfática, de romper relações, mas a pressão dos bastidores, ela está acontecendo e ela deve se intensificar. Uma coisa que a Dani Kresh, correspondente do IB em Israel, fala bastante, que eu acho que é muito interessante, também que o Netanyahu ele fala coisas diferentes em hebraico e em inglês. Sim. E então ele tenta ludibriar, né, as autoridades norte-americanas com o objetivo de que eles interpretem as falas dele de outra maneira, mas não está rolando, né? Não está colando legal. O pessoal já entendeu. Ele precisa entender que o Google Tradutor está aí para desmascará-lo, entendeu? Sim, e é interessante isso, até quando uma das últimas entrevistas assim, que Netanyahu ele deu em inglês ainda no passado para o podcast da Bari Weiss, né, que é uma judia, né, que fala muito sobre antissemitismo e tudo, e quando ela perguntava sobre democracia, as respostas deles eram muito vagas, assim, dizendo que não, a gente defende a solução de um Estado palestino, o que for melhor para os árabes. Ele sempre sai pela tangente, assim, ele é muito inteligente, né, a gente não pode negar, o Netanyahu é uma raposa política, tanto que ninguém está entendendo como ele se colocou na situação que ele está atualmente, né. Está todo mundo discutindo exatamente isso, né, porque até a Dani escreveu um artigo que saiu nessa segunda no nosso site, falando dessa primavera israelense, de que as pessoas, elas sempre, tipo, mesmo os opositores sempre o viram como esse político hábil, inteligente e tudo mais, e agora, tipo, meu, o que você está fazendo, cara? Acho que essa é uma questão que vai demorar ainda para a gente entender, sabe? A gente vai precisar de um distanciamento histórico para absorver melhor. Mas ainda falando sobre ele, o próprio Benjamin Netanyahu, ele tem feito várias viagens para a Europa, né? Então ele foi para Londres, foi para Paris, foi para Roma. Você consegue entender essa movimentação? Porque ele não tem somado muita ajuda, ele está ouvindo mais bronca que qualquer outra coisa. O Macron deu mó come nele, né? Sim, então, eu acho que isso faz parte da estratégia dele, uma das coisas, dos trunfos, né, que o Netanyahu ele sempre usou, era essa coisa da diplomacia, né? Porque um dos objetivos da política externa israelense é ainda hoje afirmar a sua legitimidade, né? Dizer que Israel é um Estado legítimo, combater o BDS e ter esse apoio do maior número possível de países, principalmente nos fóruns internacionais. Então, a gente observa que nos últimos anos teve uma mudança na postura da Europa. Então, a gente viu vários países europeus voltando do lado de Israel na ONU e blindando Israel de certas resoluções passadas, né, pelos árabes. Então, eu acho que essa viagem do Netanyahu é muito mais para tentar
assegurar esses países, assegurar a Europa e que as coisas estão sob controle internamente. Então, a Europa e os Estados Unidos, acho que é a prioridade dele, né? Ele tem tido aí, não tem sido muito bem sucedido com os países árabes, né? Pela leitura que eu faço é o seguinte, coube ao presidente de Israel tentar acalmar os árabes, acalmar os parceiros do Oriente Médio, e coube a ele tentar acalmar os países aí da Europa, embora ele realmente tenha recebido essas broncas, né? A gente viu, ele tem tentado se aproximar da Itália, teve os protestos em Roma, ele foi também para Berlim, foi na Alemanha, e recebeu uma reprimenda, né, alemã sobre isso, mas eu acho que o Netanyahu está querendo passar para o mundo é essa ideia, de que sim, existem alguns membros que são extremistas na coalizão do governo que eu formei, mas eles não têm a força que eles acham que têm. Eu ainda sou capaz de domar eles. Mas os últimos acontecimentos não têm mostrado essa força toda dele, não. Bom, a gente está encaminhando aqui para o final do nosso episódio, e para não deixar de falar também, vale a pena falar também do Brasil, né? A gente está aí com o novo governo, né? Então, queria que você comentasse como que o novo governo Lula tem se posicionado diante desse cenário geral mesmo, o Oriente Médio, nesse novo governo. Então, eu esperava que o governo Lula ele fosse buscar um distanciamento muito maior de Israel, né, principalmente por conta da predominância que Israel teve na política externa do governo Bolsonaro, mas tem sido um contrário, né? Assim, acho que desde o primeiro discurso, quando o atual ministro das Relações Exteriores ele tomou posse em Itamaraty, ainda nas primeiras semanas de janeiro, ele fez questão de fazer uma referência a Israel, deixar claro que a postura do Brasil vai ser uma postura de equidistância, de solução de 2 estados, e até mesmo algumas críticas que já foram feitas a Israel, eu tenho notado um tom muito mais brando do que a gente viu em administrações passadas do PT e até mesmo no governo Lula. Então, sempre, eu acho que foi quando um dos ministros lá da Netanyahu fez uma visita ao Monte do Templo, né, que também é exponado das mesquitas, isso gerou tensão. Então, a nota, ela criticava a presença dele lá, mas falava assim, exortamos os 2 lados desse conflito. Então, o tom sempre tem sido esse, não mais falar somente condenar Israel, mas expressar preocupação e reafirmar essa postura de solução de 2 estados. Então, essa postura de sempre dizer que reconhece a legitimidade de Israel, o direito de Israel de se defender, mas que os palestinos também precisam ter o seu Estado. Eu acho que o motivo de tensão continua sendo o Irã, né? Eu acho que o fato do Brasil ter permitido que o Irã ele atracasse os seus navios de guerra no Rio de Janeiro, mesmo com as críticas, né, dos Estados Unidos, mas até mesmo a nota que Israel lançou foi assim, uma nota que a gente vê preocupação, não é um tom muito beligerante. Então, eu noto que tem havido um esforço para tentar manter boas relações entre os 2 países, mas o que mais preocupa Israel ainda é a questão da aproximação do Brasil com o Irã. Eu acho que isso faz parte da maneira como que o próprio Lula ele enxerga o mundo, né? A visão ideológica dele assim, das relações internacionais, de entender que o Brasil ele pode ter esse papel de independência, e ser independente, no caso do Brasil, é manter relações com todos os países e não entrar nas questões de direitos humanos. Então, até teve uma entrevista recente que o embaixador do Brasil na ONU ele falou que o Brasil ele é contra a violação de direitos humanos no mundo inteiro, mas o Brasil não vai chegar para um país dizendo que está errado, que está violando esse direito humano. Então, a postura é manter a diplomacia com todos, mas usar os foros multilaterais para condenar violações de direitos humanos. Isso aí é bem complicado, né? Gera críticas, não só da direita, mas até mesmo da esquerda, porque ele silencia em relação a violações na Nicarágua, em outros países, mas há quem veja... No próprio Irã, ironicamente. O próprio Irã, exatamente. Mas aí que tá, tem gente que vê nisso um lado bom para Israel, porque existe uma esquerda muito antisionista, né? Muito que defende o boicote a Israel. Então, eles são assim, o Lula está calado em relação ao Irã, mas ele também está calado em relação a Israel. Então, ele diminui as críticas a Israel, ele não compra a narrativa de que Israel é um apartheid e coisas do tipo. Então, é muito complicado assim, essa abordagem. Particularmente, eu tenho várias críticas a essa postura do governo brasileiro. Eu acho que não dá para a gente silenciar diante de certas violações. Eu acho que o simbolismo nas relações internacionais ele conta muito. Então, o Brasil ter permitido que esses navios eles atracassem
aqui no Porto, no Rio de Janeiro, de ter oficiais brasileiros terem participado de uma celebração dentro de um navio, exatamente no dia em que a gente tinha tido notícia de que o governo iraniano ele tinha envenenado, né, asfixiado meninas para que elas não fossem protestar. Eu acho que é uma incoerência muito grande, né? No fim das contas, a política internacional é esse desafio. Como é que a gente mantém o interesse nacional, o pragmatismo, mas também as questões éticas? Então, eu acho que até dá para se manter uma relação diplomática com o Irã, porque a gente tem interesses comerciais, mas eu acho que há certas aproximações e certas simbologias que são desnecessárias e que passa essa ideia de que o Brasil está dando legitimidade, está dando apoio, sobretudo no momento em que a comunidade internacional como um todo está pressionando o Irã para ver se consegue, né, ter algumas mudanças. Então, eu acho que nesse sentido, o Brasil ele tinha um papel de querer usar esses interesses de proximidade para pressionar por mudanças internas. E não é isso que a gente está vendo, né? Na época, quando o Lula se aproximou do Ahmadinejad, o Ahmadinejad ele negava o Holocausto abertamente, e o Lula dizia, né, o Celso Amorim fala no livro dele, de memórias, que o Lula ele chegou a pressionar e repreender em privado, lá na ONU, o Ahmadinejad para ele negar o Holocausto. Mas quando teve a crítica pública, ele falou assim, vocês estão overreacting, vocês estão sendo exagerados. Então, é bem complicado essa postura aí que o governo Lula tem adotado, mas ele sempre tenta equilibrar os pratos com Israel e Irã, vamos ver o que vai dar. Acho que essa resposta foi tão importante, né, para a gente ouvir, porque é muito relevante fazer essas críticas, né? A gente sabe que Israel ficou, assim, transtornado porque deixaram atracar aqueles navios iranianos aqui. Realmente, o Brasil não fala da questão iraniana, das violações contra minorias, contra mulheres e tudo mais. E a gente sabe que o PT, historicamente, tem uma postura crítica a Israel e também a gente tem a perspectiva de que a gente não pode se calar diante do conflito entre Israel e Palestina. Então, tem coisas a serem melhoradas, mas não é porque uma crítica não está sendo feita que a outra situação é menos pior. Então, eu Sim. acho que essa é uma ponderação sempre muito importante. A sua fala trouxe isso de uma forma muito clara. Então, Igor, queria aproveitar para te agradecer, lembrando que a gente conversou com o Igor Sabino, ele é doutor em ciência política, recém-doutor, defendeu aí o doutorado, então fica os parabéns também. Ele também é professor de Relações Internacionais do IBMEC Belo Horizonte, fellow do Philos Project e professor do Stand With Us. Procurem o Igor nas redes, ele está sempre fazendo fios muito interessantes, sempre ajudando a promover vida inteligente sobre Israel, que muitas vezes tem visões cheias de ignorância dos dois lados, né, para atacar e para defender. Então, acho que todo mundo sabe como o IB se mobiliza por isso. Então, Igor, toda a nossa admiração pelo seu trabalho, muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e tentar contribuir realmente, né, para a tolerância aí. Eu também defendo aí a solução dos dois estados. Acho que o direito à autodeterminação do povo judeu não anula do povo palestino e vice-versa. Então, é sempre uma busca mesmo por paz. Perfeito, muito obrigada mais uma vez, Igor. E para quem está acompanhando a gente, quiser mandar uma mensagem, vocês já sabem, é só escrever para o Eu Com Isso, @institutobrasilisrael.org. A gente está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcast, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esqueça de seguir o IB, como a gente sempre recomenda, e até quarta-feira que vem.